Essa aula é a continuação da aula sobre os produtos agropecuários do Brasil. Então, aqui nós vamos ver os principais produtos agropecuários. O principal deles é a soja, que é esse grãozinho, do qual se extrai diversos subprodutos, como óleo, como carne, como queijo, que é o tofu. Então, a soja é um alimento bastante consumido no mundo inteiro. E o Brasil é um dos principais produtores desse grão no mundo. A soja provocou mudanças muito profundas no agronegócio brasileiro, visto que a soja inaugurou a aplicação tecnológica na produção agrícola no Brasil, aliando a indústria e também laboratórios de pesquisa para melhorar a semente, tanto no cruzamento de espécies quanto no melhoramento genético, dando origem aí à soja transgênica, que tem mais resistência, dá mais grãos. A soja é atualmente o principal item do agronegócio brasileiro no mercado internacional. Quase uma grande parte, a maior parte da soja produzida é destinada à exportação. E alcançou uma produtividade média de cerca de 3.000 quilos anuais por hectare plantado. Quer dizer que é a maior produção por hectare mundial. Há alguns anos atrás, a produção era metade disso. Então, o Brasil conseguiu uma produtividade maior em um espaço de terra plantado menor. Então, isso atraiu muitos investidores internacionais e também produtores internacionais para conhecer a produção de soja no Brasil. O Brasil rivaliza atualmente com os Estados Unidos, tanto pelo posto de maior produtor mundial. O Brasil já passou os Estados Unidos na produção mundial, os Estados Unidos já passou novamente, quanto o de maior exportador mundial. Os Estados Unidos tirou uma parte da produção e destinou essa porcentagem de terra agricultável para milho justamente para a produção de etanol. Por isso caiu um pouco a produção dos Estados Unidos, mas voltou a crescer recentemente. Então eles são os maiores produtores e exportadores mundiais de soja, então eles rivalizam entre si. Aqui nós temos a tabela com a maior produção mundial de soja nas safras de 2016, 2017 e 2018. Estados Unidos lidera com 123 milhões de toneladas e Brasil com 117 milhões de toneladas. Então a diferença é muito pouca em relação aos dois países. Então chegou um momento aí em 2017, 2018 que o Brasil passou um pouquinho, depois Estados Unidos retomou a liderança. Foi justamente na época em que os Estados Unidos retirou uma parte da produção para deixar para aumentar a produção de milho para fazer etanol. Então veja que os dois juntos são responsáveis por quase mais da metade da produção de soja no mundo. A produção de soja mundial foi 360 milhões de toneladas e Brasil e Estados Unidos juntos dariam aí 240 milhões de toneladas, então muito mais da metade. E aqui, em relação à exportação, Estados Unidos ainda são os maiores exportadores. O Brasil é o maior exportador mundial, visto que a produção abastece o mercado interno e tem bastante excedente para o mercado externo. E já os Estados Unidos, que tem um mercado interno com consumo muito elevado, por isso também a sua exportação é menor. A Argentina continua em terceiro. E já na exportação, Paraguai aparece por aqui, visto que o consumo não é tão grande. Já a Índia e China produz e também são importadores de soja. Agora o milho, todo mundo conhece o milho, né? Um produto típico. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho. Tem importância econômica muito grande devido à diversidade dos seus subprodutos, da sua utilização.
como por exemplo, pode ser consumido in natura, o milho natural, como fubá, como farinha, ração, óleo, manteiga, margarina no caso. Maionese se faz adesivo, xarope, adoçante, é também utilizado na indústria automobilística, principalmente em relação às suas folhas, com fabricação de estofamentos, biscoito, cosmético, fabricação de sorvete, bala, roupa, revistas, papel com celulose, pasta de dente, tinta, remédio, lápis e vários outros materiais. É um dos produtos mais versáteis que existe na agropecuária. O café. O mercado mundial de café já foi exclusivamente brasileiro até o início do século XX. Então o Brasil exportava aí cerca de quase 90% de café que o mundo consumia. Só que houve umas crises aí e o Brasil foi reduzindo esse percentual. Na década de 1930, correspondia a 60% do mercado mundial e foi caindo. Já em 70 era 45%. Na década de 80 caiu para 18% do mercado mundial, visto a substituição da produção agrícola pela indústria no Brasil. Só que depois veio os incentivos e a produção de café brasileira aumentou e hoje corresponde a cerca de 36% do café mundial, da exportação do café mundial. No caso, a produção chega a ser 45% do café mundial, só que uma grande parte é para o consumo nacional. E reassumiu a liderança mundial do café. Aqui nós temos o gráfico com a produção do ranking da produção mundial de café. É uma covardia comparar a produção do Brasil com o segundo colocado, que é o Vietnã, mais da metade da produção da exportação de café em relação ao segundo colocado, que é o Vietnã. A Colômbia aparece em terceiro, mas bem lá atrás em relação a percentual. Agora a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar não é um produto de exportação. O produto de exportação aí vão ser os seus subprodutos, o açúcar e o etanol. Então ninguém exporta cana-de-açúcar. Sim, produz o açúcar nas usinas açucareiras e também produz o etanol. O Brasil é líder mundial, aliás sempre foi líder mundial na produção, perdeu um pouco da produção justamente na época colonial ainda para as Antilhas Holandesas, mas tornou-se líder mundial novamente na produção de cana-de-açúcar e é o principal exportador mundial de açúcar, visto que os grandes consumidores, Europa, Ásia e América do Norte, não têm um clima favorável à produção de cana-de-açúcar. Uma grande parte do açúcar que eles próprios produzem é feito de beterraba ou outros legumes. E o açúcar que dá o produto agropecuário que dá uma produção maior é justamente a cana-de-açúcar pelo seu grau de sacarose. Praticamente todo produto é aproveitado da cana-de-açúcar, desde o caldo, o qual é produzido o açúcar ou o etanol. O bagaço também é aproveitado justamente como biomassa para utilizar nos fornos lá na usina. E o Brasil perdeu a liderança na produção para os Estados Unidos, produção de álcool, de etanol para os Estados Unidos, mas a diferença é que o etanol dos Estados Unidos é produzido pelo milho. Então os Estados Unidos cresceu a produção, a área produzida de milho, justamente para diminuir a dependência do etanol importado e também para aumentar o número de automóveis e diminuir a dependência de petróleo vindo do Oriente Médio para a utilização de automóveis movidos a etanol. Aqui nós temos o quadro com a produção mundial de cana-de-açúcar em toneladas, em milhares de toneladas e em área plantada. E aqui a produtividade, que é em toneladas por hectare. O Brasil não é o líder mundial de produtividade. Nós podemos observar aqui que as Filipinas, Colômbia, Egito, Etiópia têm uma maior produtividade em relação a toneladas por hectare. Mas o Brasil tem a produção maior
que na verdade é quase a metade da produção mundial de cana-de-açúcar é brasileira, 720 milhões de toneladas, com a produção mundial de 1 bilhão e 686 milhões de toneladas. E também o Brasil tem uma área plantada maior, 9 milhões de hectares são plantados com cana-de-açúcar. E aqui nós temos a produção mundial de etanol. Lembrando que o etanol brasileiro é produzido por cana-de-açúcar e o etanol dos Estados Unidos é produzido por milho. Cerca de 95% da produção é produzida por milho. E os Estados Unidos, por subsidiar e por favorecer a produção de milho no país, terminou por assumir a liderança mundial na produção de etanol. Em segundo lugar, o Brasil, são líderes absolutos, né, com quase 100%, quase 90%, 89% da produção de etanol no mundo inteiro. E o restante dos países ficando com um pouquinho e dependendo exclusivamente de importar esse produto. Lembrando que em outros países, por exemplo, milho e trigo é o produto que a China produz. E na França, produzido pela beterraba e trigo. Carnes. Carnes, nesse caso aqui, carnes vermelhas, né? Carne suína, carne bovina. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, mas não é o maior produtor de carne do mundo. O maior produtor de carne são os Estados Unidos, visto que eles têm um consumo muito elevado. Aí uma grande parte da produção dos Estados Unidos é para o consumo interno, ficando a exportação em segundo plano. Já o Brasil tem uma grande produção, abastece o mercado interno e ainda consegue exportar mais para o mercado internacional, principalmente para a Europa e Ásia. E o Brasil possui o maior rebanho do mundo. A maior quantidade de cabeças bovinas do mundo fica na Índia, só que na Índia o gado não é utilizado para o abate. A vaca é um animal sagrado na Índia, por isso que não pode ser considerado um rebanho. Então o maior rebanho é o brasileiro. Como não tem uma tecnologia intensiva em toda a produção brasileira, aí a produção dos Estados Unidos, apesar de ter menor rebanho, mas a produção ainda é maior. Por isso que os Estados Unidos é o líder mundial de produção de carne. Agora aves, como aves são frango, peru, perdiz e outros aí. O Brasil é o terceiro maior produtor exportador de aves do mundo e é o segundo maior produtor de frango. De aves, de uma forma geral, o Brasil é o terceiro em relação à produção e exportação de aves. E em relação somente à carne de frango, o Brasil é o segundo maior produtor dessa ave. Aqui nós temos o quadro com a produção de frango. Produção apenas de frango, que os Estados Unidos é o líder, repetidamente, 2 vezes seguida. Brasil, o segundo, União Europeia e China, o terceiro e quarto. A produção tanto do Brasil como dos Estados Unidos é muito grande, então não tem como perder essa liderança nem tão cedo. Em relação a aves de maneira geral, são os Estados Unidos, China e o Brasil em terceiro. Os outros países estão aí bem lá atrás em relação à produção de carne de aves.